Fala, meus amigos, aquele bom dia, boa tarde, boa noite especial para todos vocês. Eu sou o professor Júnior e inicio nessa videoaula com vocês a demonstração do teorema de Bernoulli, tá bom? Essa matéria, moçada, ela é muito importante, por isso eu vou pedir um seminário no final do bimestre para vocês com um exercício resolvido. Vocês vão apresentar o exercício e vão apresentar a demonstração. Sendo assim, eu gostaria muito que vocês assistissem essa videoaula quantas vezes for necessário, anotassem todas as dúvidas e me enviassem pelo Zoom, pelo WhatsApp, mas não deixem dúvida nessa demonstração. Isso é muito importante para o engenheiro, tá bom? Vamos começar a demonstração observando alguns detalhes. Eu quero que vocês imaginem que isso aqui é uma tubulação onde está passando água. Esse tubo ele entra por aqui, ó, por essa primeira parte que a gente está observando. E ele está vindo, a água está vindo aqui, ó, ela entra aqui, ela entra por essas setas. Essas setas representam a força que está empurrando essa água. E eu vou chamar essa força de força F1. O que é esse F1? Aquela força de pressão que faz com que a água entre por essa tubulação. Mas a água, pessoal, ela não vai nunca passar livremente. Ela tem perda de carga durante esse caminho todo. Ela tem peças aqui, ó, que faz com que ela também vai perdendo carga. Ela tem o atrito da água com o tubo. Ela tem lá no final a resistência do ar. Então ela existe aqui também uma força contrária a esse movimento, que é uma força de impedimento. E essa força aqui, eu chamo ela de F2. Eu estou olhando para esse sistema e estou tentando analisar todas as forças que existem nele. Mas existe uma outra força aqui também, que é essa força aqui que é chamada de força-peso. Aí você vai estar falando assim, professor, mas por que força-peso? A água está aqui, ó, passeando, ela não está na altura. Mas esse tubo, pessoal, eu não estou considerando ele no chão. Esse tubo ele está a uma determinada altura do chão. Aqui, ó. Essa parte que eu estou representando aqui para vocês, ó, é o chão, indica o nosso chão, e o tubo foi colocado a uma altura H1 do chão, tá bom? Então existe também essa força que a gente chama de força-peso. Então, primeira coisa que eu quero que vocês comecem a entender, vou chamar de primeiro passo, é identificar as forças que atuam. E quais forças são? Força 1, a favor, temos a força 2, e temos a força-peso. Depois disso, eu vou pedir para você lembrar de um conceito que a gente aprendeu, que eu disse para vocês que trabalho é a mesma coisa que energia. Espero que você lembrou disso, tranquilo? Trabalho e energia é a mesma coisa, a unidade de medida é o joule. Só que nesse exemplo, eu não posso simplesmente falar que é trabalho igual a energia, por quê? O trabalho ele depende de uma força, e aqui eu tenho várias forças atuando, a força 1, a força 2, a força peso. Então aqui eu tenho que dizer que é um trabalho resultante. Ah, professor, mas o que é trabalho resultante? Trabalho resultante, pessoal, é quando você calcula o trabalho realizado pela força 1, soma com o trabalho realizado pela força 2 e soma com o trabalho realizado pela força peso. Se tivesse mais trabalhos atuando, você iria somar todos os trabalhos. Isso é trabalho resultante. Em relação à energia, eu não vou pôr unicamente energia. Por quê? Quando a água passa aqui, ó, nesse tubo maior que vocês estão observando, que é um pedaço do tubo que eu peguei, ela vem com uma velocidade V1. Quando a água vem para cá, ó, para esse tubo menor, ela pega uma velocidade que eu chamo de V2. Então eu tenho aqui uma variação de energia. Ó. Mas qual tipo de energia? Potencial ou cinética? Energia cinética, porque a minha água tem velocidade, ela tem movimento. Tudo bem? Então a gente já sabe que trabalho resultante é a soma de todos os trabalhos. Sabemos das aulas anteriores que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. E que energia cinética, que é a energia do movimento, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu vou usar com vocês aqui esse conceito para a gente poder começar a estudar esse movimento todo. Então vamos lá. O que eu determinei com vocês? Que trabalho resultante é igual variação da energia cinética. Quem é o trabalho resultante? É a soma de todos os trabalhos que atuam aqui. É o trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2
e da força peso. Variação da energia cinética é eu pegar a energia cinética no ponto 2, que ela está com a velocidade 2, e subtrair a energia cinética no ponto 1. Vocês lembram, pessoal? Toda vez que eu coloco esse delta, quer dizer variação. Ó, variação do espaço. É espaço final menos espaço inicial. Tá bom? Agora eu vou abrir cada uma dessas fórmulas com vocês. Então vamos lá. O que é trabalho da força 1? Eu vou pegar aqui a força 1, vou multiplicar pela distância, vezes o cosseno do ângulo. O que é o trabalho da força 2? Mesma coisa, ó. Eu pego a força 2, multiplico pela distância e multiplico pelo cosseno do ângulo. Trabalho da força peso. Cuidado, moçada. Trabalho da força peso não é força peso vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Eu tinha dito para vocês que quando for trabalho da força peso, a gente usa M vezes G vezes H. Essa fórmula aqui eu demonstrei a partir dessa, viu? Foi bem simples a demonstração. As duas são iguais, é uma forma diferente de escrever. Então, o trabalho da força peso, eu tenho a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas aqui, pessoal, presta bastante atenção, vou colocar até de outra cor. Não é uma altura qualquer. Repara que eu tenho uma altura H1, que eu estou aqui do chão, o meu tubo. E depois eu elevo isso aqui até uma altura H2. A altura que interessa para mim é a altura onde a água está circulando. É esse pedaço aqui, ó. Essa parte aqui. Esse pedaço que vocês estão vendo aqui, ó, ele é todo o meu H2 menos o meu H1. Só esse pedacinho aqui, ó. H2 menos H1. Certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Em vez de colocar o H da altura, eu coloco H2 menos H1. E vamos continuar aqui, ó. Agora, tudo isso é igual. Energia cinética no ponto 2, massa vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Fiz final menos inicial. Agora a gente vai brincar um pouco com o sinal, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhe. Cosseno de alfa da força 1. Moçada, vocês lembram lá no nosso tubo? Ó, a água está entrando aqui, ó. Essa aqui é a nossa força 1. A água também está vindo nesse deslocamento aqui. Então a água está se deslocando para frente e a força 1 também está para frente. Se você juntar esses dois vetores, você tem um ângulo de 0 graus. Pronto. Agora vamos analisar a força 2. Lembra lá no tubo? Ó, não vou nem subir aqui. Eu quero que vocês olhem para cá agora, ó. A força 2 é essa força que eu falei que é referente à perda de carga, resistência do movimento. Essa aqui, ela está para a esquerda. Mas a água está se deslocando para a direita. Se você juntar o vetor, esse vetor, com esse vetor aqui, ó, eles estão em sentidos contrários. Eu tenho aqui 180 graus. 180 graus, certo? E aqui, ó, da força peso, aqui também vai ser negativo. Eu vou ter que pôr um sinal de menos aqui, ó. Porque essa força peso nossa aqui, ó, ela tá para baixo, ela tá contra o nosso referencial adotado. O nosso referencial é para cima, ó, lembra que o Y é para cima e a força peso, ela tá aqui para a parte de baixo, tá? Então eu vou colocar um sinal de menos também. Vamos lá, quanto que vale cosseno de 0? A gente sabe que cosseno de 0 vale 1. Então, se eu multiplicar isso aqui, vai ficar F1 vezes D vezes 1. Não preciso multiplicar por 1, fica só assim. Mais, fiz essa primeira parcela. Olha a segunda parcela aqui. Cosseno de 180 graus vale menos 1. Se você multiplicar aqui, ó, F2 vezes D vezes menos 1, isso vai ficar menos F2 vezes D. Eu faço um jogo de sinal aqui. Tá bom? A outra parte, pessoal, igual eu combinei com vocês, ó. Como tá para baixo, em vez de ser mais aqui, a minha força está no sentido contrário, eu tenho menos.
a massa multiplicado pela gravidade, H2 menos H1. Eu posso aqui também depois aplicar uma propriedade distributiva. Vou aplicar junto com vocês, ó. Tudo isso é igual m vezes velocidade 2 ao quadrado menos m vezes v1 ao quadrado sobre 2. Vamos avançar mais um pouco, pessoal? Lembra que em matemática eu posso fazer o artifício que eu quiser. Olha o que eu vou fazer aqui para vocês. Preste bastante atenção. Suponha que eu tenha aqui, por exemplo, o número 6 vezes 5. Isso dá 30. Aí vem um aluno engraçadinho e fala para eu multiplicar isso aqui por 10. Só que ele fala, ó, multiplica por 10 e mantém o 30. Então eu tenho que dividir também por 10. Aí não vai mudar nada. Quando eu multiplico por um número e divido por outro, por o mesmo número, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Eu não altero o meu resultado. O porquê que eu estou falando isso para vocês? Aqui nesse exemplo, eu vou multiplicar a minha força 1, vocês vão entender o porquê, por A1. E vou dividir esse resultado também por A1. Uai, professor, mas por que você fez isso? Agora eu não entendi nada. Porque, pessoal, não sei se vocês lembram que eu disse para vocês que... Vou colocar aqui de vermelho, tá bom? Para vocês não esquecerem. De uma fórmula muito importante de pressão, que eu dizia que pressão é força por área. Como aqui eu tenho a força 1, se aparecer aqui também um A1 para mim, eu posso trocar tudo isso daqui, ó, por uma pressão 1. E o mesmo raciocínio eu faço aqui no outro. Eu vou multiplicar isso daqui, ó, esse pedacinho, por A2 e vou dividir ele também por A2, ó. E aí, pronto, ó, acabou, ó. Eu troco aqui por P1 e de cá eu troco por P2. E aí o meu exercício ficou assim, ó. A1 vezes P1 vezes D. Eu troquei isso aqui por P1. Aqui eu troquei por P2. Menos A2 vezes P2 vezes D. Menos. Aqui eu vou aplicar a distributiva, ó. Menos M vezes G vezes H2 dá menos MGH2. Aplica a distributiva para o outro, ó. Menos de K com menos de K dá mais M vezes G vezes H1. Tudo isso aqui é igual o cara que está de lá. Toda essa parte aqui, ó. Certo? Aqui. Vou colocar ela aqui pra gente. Pronto. Vamos continuar fazendo algumas organizações aqui nesse exercício. Eu quero que vocês vejam o seguinte. Tudo onde tiver M, eu vou trocar por μ vezes V. Vamos de novo para o nosso quadro de fórmula aqui do lado, ó. Vou colocar aqui do lado para vocês não esquecerem. O que é densidade? É massa sobre volume. Lembra dessa fórmula? Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ter que massa é igual densidade vezes volume. Vamos anotar isso aqui. Tudo onde aparecer a letra M, agora, aqui, de cá e de cá, eu vou trocar por μ vezes o V de volume. Eu vou colocar isso aqui em cima para vocês não confundirem com velocidade. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar toda essa nossa expressão aqui, do jeito que ela está, vou copiar, vou colar ela aqui e vou começar a trocar agora. Aqui onde está o M, aqui onde está o M, aqui onde está o M e aqui onde está o M. Em cada um desses eu vou trocar por μ vezes V. Aqui também e nesse último. Certo? Agora, moçada, ó, mais um detalhe que eu vou fazer aqui. Eu não sei se vocês lembram de uma outra fórmula muito bacana que a gente trabalhou nos tubos. Vou até subir aqui em cima, ó. Se é subir é para cima mesmo, né? Essa amostra de tubo que eu peguei aqui, todo tubo ele lembra sempre um cilindro. Aqui eu tenho sempre um cilindro. E se eu pedisse para você calcular o volume desse cilindro, como que você faria isso? Você lembra que volume é a área da base vezes a altura.
No caso, esse cilindro aqui eu chamei de cilindro 1, então seria a área 1 vezes a altura. E essa altura aqui a gente está chamando de D. Chamei aqui de D1, chamei aqui de D2. E eu posso chamar os dois de D1 porque como eu estou pegando uma amostra do tubo, eu posso considerá-las iguais. O que eu estou falando para vocês é que toda vez que vocês verem escrito A vezes D, que é a área vezes distância ou área vezes altura, eu tenho o que eu chamo de volume. Então aqui você precisa lembrar o seguinte, que volume é a área da base vezes a altura, que a gente chamou de D. Então aqui o A1 vezes o D, você pode trocar por V. E o A2 vezes o D, você também pode trocar por V. Então esses dois carinhas aqui, ó, eu vou também trocar eles por V de volume já. Eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui. Olha que fácil. Então vai ficar vezes V e de cá vezes V. Certo, pessoal? Aí você vai falar assim, mas pra que esse tanto de coisa, professor? Por isso, moçada, olha aqui que o Bernoulli pensou, que lindo. Ele pegou aqui, ó, ele reparou que em cada parcela, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, são 4 parcelas. Ele tem o V em todas as parcelas. Então ele vai colocar o V aqui em evidência, ó. Colocar em evidência é pegar tudo isso daqui, ó, e dividir por V. Então vai ficar, se a gente for dividir, P1 menos P2 menos, ó, corta o V aqui com V aqui. O que sobra para você? Mi vezes G vezes H2. Corta o V aqui com V aqui. O que sobrou para você aqui, ó? Mi vezes G vezes H1. Fechou parênteses. E lá do outro lado, eu não sei se você também percebeu, que eu tenho V, ó, na primeira parcela e tenho V na segunda. Então eu também vou colocar o V aqui em evidência. Para quê? Para eu poder cancelar de um lado e do outro. Então vai sobrar Mi vezes V2 ao quadrado sobre 2, menos, e do outro lado Mi vezes V1 ao quadrado sobre 2. Pronto. Agora sim eu posso vir aqui, eu posso vir de cá e cancelar. E olha como a minha expressão ficou, pessoal. Ela ficou desse jeito. Sobrou tudo isso daqui, que eu vou copiar. Vou colocar aqui para vocês, ó. E sobrou do outro lado tudo isso aqui, que eu também vou copiar e vou colocar aqui, ó. Agora, tô quase acabando, falta só um pouco. O Bernoulli chegou aonde eu queria. Ele percebeu que eu tenho duas partes do tubo. Eu tenho um tubo maior que ele chamou de 1 e ele tem um pedaço de tubo que tem diâmetro menor que ele chamou de 2. Ele resolveu deixar, antes do sinal de igual, tudo que fosse do tubo 1, tudo tubo maior, e tudo depois do igual, o 2. Então é isso que vocês vão organizar aqui comigo. Tudo que for antes do igual eu vou deixar o 1. Então, ó, P1 tá aqui. Vai ficar de cá. O que mais que eu tenho de 1? Esse cara aqui também é 1, ó. Tá vendo? Então, mais Mi vezes G vezes H1. O que mais eu tenho de 1? Esse aqui, ó, que tá depois do sinal de igual. Como ele tá menos, ele vai para lá como positivo. V1 ao quadrado sobre 2. Agora, lá do outro lado, eu vou organizar tudo que for do 2. Eu tenho o meu menos P2 vai lá para o outro lado como mais P2. O menos MiGH2 vai para cá como mais MiGH2. E o último é esse cara aqui, ó, que é mais Mi vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Então tudo que tem 1 ficou de um lado, tudo que tem 2 ficou do outro. Essa fórmula, pessoal, é a nossa fórmula de Bernoulli que nós vamos trabalhar. Só que a gente ainda vai modificá-la mais um pouco. Aqui então, ó, deixa eu só apagar isso aqui.
Só um minutinho que eu vou copiar essa fórmula aqui. Eu quero colocar essa fórmula aqui pra gente. Muito bem. O que eu quero modificar nessa fórmula? Eu vou pegar aqui, e vocês já vão entender o porquê que eu vou estar fazendo isso. Só um minutinho. Eu vou dividir todas as parcelas dela por μ vezes g. E já vou explicar o porquê. Eu vou pegar aqui μ vezes g. Vou dividir, quer dizer aqui, ó, antes do igual, eu vou dividir por μ vezes g. E depois do sinal de igual, eu também vou dividir por μ vezes g. Ah, mas por que isso, professor? Dividir antes do igual por μ vezes g e depois do igual é dividir cada parcela por μ vezes g. Concorda comigo? Eu não estou alterando nada. Então aqui eu vou, divido por isso, divido por μ vezes g, e aqui eu divido por μ vezes g, que é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso, ele vai cair aqui, ó, tá? Aqui também, de cá também, e de cá também. Vamos ver como que isso aqui tá ficando? Eu já vou explicar para vocês o porquê. Aqui eu cancelo esse com esse, aqui eu cancelo esse com esse, certo? E olha a nossa expressão. Ficou P1 sobre μ vezes g mais H1 mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes g é igual a pressão no ponto 2 sobre μ vezes g mais o H2 mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2μ vezes g. Sobre 2g, né? Porque o μ a gente cortou. Pronto. Agora, eu quero explicar o porquê que eu fiz isso daqui. Conforme eu estava calculando lá, pessoal, todas as pressões, tudo, eu estava em Pascal. E quando a gente trabalha nessa parte da matéria, a gente costuma usar isso aqui em MCA. O que é MCA? Você deixar tudo em metros. E vocês vão entender o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo que antes de eu dividir por μ vezes g, ó, antes de eu fazer isso daqui, eu tinha a minha altura H1 que ela estava em metros. E aí o meu objetivo era pegar e sumir com μ vezes g para deixar tudo isso daqui em metros. Vocês já vão entender o porquê. Aí eu peguei e dividi aqui por μ vezes g e cancelei os dois. Repara que quando isso aconteceu, isso aqui ficou só em metros. Aqui. Quando eu dividi cada um dos outros por μ vezes g, eu também converti eles em metros e às vezes vocês não estão percebendo por quê. Eu vou demonstrar isso aqui rapidamente para vocês entenderem. Ó, P1 dividido por μ vezes g. O que é o P1? P1, a unidade de medida é o Pascal, é a pressão. E o μ, a unidade de medida é o quilo por metro cúbico. E a gravidade é metros por segundo ao quadrado, certo? Lembra também que o Pascal, a nossa unidade de medida, é Newton por metro quadrado, tudo bem? Vamos brincar um pouco com isso aqui, ó. Newton por metro quadrado. Estou dividindo por tudo isso aqui embaixo, ó. É multiplicar pelo inverso. Então vai ficar metro cúbico em cima, segundo quadrado em cima, quilo vezes metro. Vamos brincar um pouco mais com isso para vocês verem que eu vou chegar no metro? Eu vou cortar aqui, ó, metro cúbico, eu vou cortar com esses dois, ó, metro ao quadrado vezes metro dá metro cúbico. Eu corto com metro cúbico lá em cima. Vamos ver o que está sobrando aqui. Newton vezes segundo ao quadrado por quilo. Agora, Newton não é uma unidade de medida da força, pessoal. Força não é massa vezes aceleração? Qual que é a unidade de medida da massa? Quilo. Da aceleração aqui, ó. Metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, eu só troquei o Newton por quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Tudo isso vezes segundo ao quadrado dividido por quilo. Eu cancelo esse com esse com esse. Isso daqui dá metro.
Então vocês perceberam que agora eu acabei de provar para vocês que tudo isso daqui também cai em metros. Agora eu vou pegar o último pedaço aqui, que é esse V1 ao quadrado sobre 2G. Vou provar ele para vocês também que ele dá metro. Ó. V1 ao quadrado sobre 2G. O V quer dizer velocidade. A unidade de medida da velocidade é metros por segundo. Só que tudo isso está ao quadrado, dividido. Como eu estou só fazendo análise dimensional, não preciso colocar os números, tá bom? É só as letras. Qual que é a unidade da gravidade, pessoal? Metros por segundo ao quadrado. Tudo aqui está ao quadrado, vai ficar metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Dividir por metro por segundo ao quadrado é multiplicar pelo inverso, ó. Agora o que eu faço? Eu corto esse com esse com esse. Vai sobrar 1 metro aqui. E novamente eu provei para vocês que essa parte aqui também ela dá em metros. Então essa artimanha de dividir por μ vezes g tem um objetivo. Ó. Vou escrever aqui para vocês. Converter tudo em metros. É isso daqui, ó, o objetivo dele. E quando eu converto tudo em metros, eu estou e trabalho com a densidade valendo 1000, que é o valor da gravidade, eu tenho o que eu chamo aqui, pessoal, para finalizar essa parte, de MCA. O que é MCA? Metro coluna d'água. Ou seja, eu estou considerando a altura em metro de uma substância chamada água. Pronto. Cheguei na fórmula de Bernoulli, que é essa fórmula aqui. Vou copiar ela aqui embaixo para vocês, onde está provado que ela ficou tudo em metros. Aqui. Agora que eu convenci vocês que está tudo em metro, eu vou apagar isso aqui, e eu vou fazer a última artimanha que ele fez. Vocês talvez não vão lembrar, mas eu disse para vocês o seguinte, que peso específico é peso sobre volume. Aí eu peguei a fórmula aqui, ó, do peso e abri ela. Eu escrevi assim, ó, massa vezes o valor da gravidade dividido pelo volume. Aqui, pessoal, ó, massa dividido por volume, eu tenho o que eu chamo de densidade. Conclusão, eu cheguei numa fórmula que diz que peso específico é a densidade vezes a gravidade. Então, tudo onde tiver isso daqui, eu vou trocar por gama. Assim. Pronto. Agora a nossa fórmula, agora ela chegou onde eu queria. Aqui, ó, eu vou colocar o H1 na frente para ficar igual a fórmula do Bernoulli. Depois, mais P1 sobre gama, porque eu troquei o μ vezes g por gama, mais o V1 quadrado sobre 2G. O Bernoulli escreveu ela desse jeito. Igual P2 sobre gama. Não, o H2 na frente. Depois, o P2 dividido por gama, mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G. Pronto. E para fechar, vocês vão pegar alguns livros para estudar. E em vez de H1, moçada, o livro vai apresentar para vocês uma outra letra usada para cota, que é chamada de Z. Então, muitas vezes vocês podem estar pegando algum livro para estudar essa fórmula. Em vez de H2, em vez de H1, ele só adotou uma letra aqui do alfabeto que é chamada de Z1 e Z2. E aqui eu finalizo essa aula falando para vocês, estudem muito essa fórmula, que é o que a gente vai começar a aplicar pra caramba. É isso daqui que eu preciso que vocês estudem, tá bom? Pessoal, sei que a aula ficou extensa, sei que é uma demonstração um pouco cansativa, mas ela tem todo um raciocínio muito bacana envolvendo ela. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.